ilustre intelectual, de formação universitária, afirmou numa palestra pública, em São Paulo, que o espiritismo peca por exclusivismo antropológico, só admitindo a existência de espíritos humanos, sem levar em conta os gnomos, as fadas e outros seres espirituais chamados elementares em outras correntes do pensamento espiritualista. Foi advertido pelo espírita que presidia a reunião de que se enganava. De fato, o espiritismo não trata especificamente dessas idealizações folclóricas, mas considera o processo evolutivo dos seres como um desenvolvimento sequente e progressivo de potencialidades espirituais. Assim, os seres inferiores pertencem ao campo da filogênese ôntica, nas fases antecedentes à humanização. Desde a ameba até o homem, a linha da evolução desfila uma sequência espantosa de formas espirituais, que correspondem, na teoria espírita da evolução, à filogênese das teorias científicas, com sua imensa variedade de seres anteriores ao homem. A imaginação levava o orador para os caminhos da fantasia, por falta de conhecimento doutrinário. Outros formularam teorias mediúnicas que vão da pedra até o homem, confundindo a ação do espírito sobre a matéria com a mediunidade propriamente dita, e com isso fundaram escolas confusionistas. Há toda uma literatura do absurdo apresentada como o desenvolvimento da doutrina e superação de Kardec. O fato de um intelectual contribuir com suas luzes para a divulgação do espiritismo e mesmo para o seu progresso é importante, mas sob a condição de primeiro adquirir o necessário conhecimento da doutrina. Pode ser muito interessante falar sem fadas, gnomos, silfos e ondinas, desde que, com isso, não se queira remeter o espiritismo ao campo da mitologia e da superstição. A liderança intelectual é indispensável ao espiritismo. Mas não podemos admitir as divagações intelectualistas na área doutrinária. A ciência espírita tem os seus métodos de pesquisa e avaliação de fenômenos, não de fantasia. A cultura espírita. O processo cultural, sempre em desenvolvimento, é uma sequência de etapas ou ciclos culturais formando um contínuo. Mesmo no estudo das culturas ilhadas da mais alta antiguidade encontramos sempre os seus liames e conotações. A cultura espírita não é uma exceção e se liga a todo o processo. Enganam-se os que desejam adquirir cultura espírita pura. Hoje, mais do que nunca, o espiritismo, em todos os seus aspectos, está ligado à chamada cultura geral. Os métodos culturais de pesquisa, avaliação e interpretação dos fenômenos, de observação e de cogitação filosófica são fundamentalmente os mesmos num campo e no outro, com as especificações necessárias nas áreas específicas. Esse é um dos postulados de Kardec, cuja visão global da cultura não excluía nenhum setor do conhecimento. Para se conhecer e compreender o espiritismo a fundo é indispensável um esforço de atualização cultural, sem o que não seria possível um estabelecimento de ligações entre fatos e conceitos aparentemente diversos. Daí a necessidade de criação e instalação da sonhada universidade espírita ou de várias delas, para que a instrução espírita possa atingir as suas verdadeiras dimensões. A finalidade do espiritismo não é criar um mundo isolado dentro do mundo, mas integrar-se no mundo para transformá-lo. Os que ontem consideravam isso como apenas um sonho de lunáticos, hoje devem compreender que o sonho está se concretizando no mundo sublunar, não na Lua. É inacreditável o descuido dos espíritas de Poças nesse sentido. Todos estão dispostos a fazer gordas doações a instituições assistenciais, mas se mostram avessos a contribuir para a criação de uma universidade espírita. Alguns intelectuais chegam mesmo a considerar absurdo esse projeto. O primeiro congresso da USE criou, graças à luta de alguns contra a oposição da própria diretoria desse movimento, o Instituto Espírita de Educação, que até hoje funciona por mercê de alguns abnegados, com pouca possibilidade de desenvolver-se. Os que pensam ganhar o céu com doações de caridade material, esquecendo a caridade cultural, terão sérias decepções ao passarem para o outro lado. A educação espírita, combatida por alguns retrógrados, incapazes de compreender o valor da própria cultura que os acolhe generosamente no mundo, é a mais premente necessidade do movimento espírita,
para que não mais se repitam episódios dolorosos como o do planejamento de adulteração de toda a obra de Kardec por pessoas que nem sequer a compreenderam. Esta análise é um esforço no sentido de despertar o nosso meio espírita para os perigos que o ameaçam. Nada mais. Poesia da adulteração. O envolvimento das trevas, J. Herculano Pires. Na batalha contra a adulteração tivemos de usar vários meios de persuasão. Um deles foi a poesia, em duas modalidades, a moderna e a clássica, para atender a diferentes gostos. Os poemas com que encerramos este memorial da adulteração foram impressos em folhetos e distribuídos a todo o Brasil. No primeiro, tentamos colocar o problema do Evangelho em face do mundo, usando a técnica de Cassiano Ricardo. O segundo poema é inspirado em Júlio Dantas e Guerra Junqueiro. Nada melhor que o ritmo envolvente do autor de A Velhice do Padre Eterno para se obter uma visão diabólica e ao mesmo tempo humorística do envolvimento de espíritas pelas entidades trevosas. O que pretendemos nesse poema foi mostrar os vários elementos que levaram os adulteradores a tentar a ceia de uma ave do paraíso, no caso a codificação, com os toques líricos de Júlio Dantas em A Ceia dos Cardeais. Os resíduos do passado, a saudade dos velhos tempos de poderio eclesiástico, a arrogância dos doutores da lei e o atrevimento dos insaciáveis clérigos medievais, caçadores impenitentes de aves paradisíacas, aparecem bem marcados como os elementos inconscientes de que os espíritos das trevas se serviram para envolverem a turma vigilante. Esses poemas, numa edição popular de 5.000 exemplares, foram distribuídos gratuitamente em todo o país e produziram o efeito desejado. Houve também poemas de Guerra Junqueiro, psicografados por Jorge Rizzini. Chico Xavier permaneceu em sua linha de prudência mediúnica, evitando atritos, mas definindo claramente a sua posição, como já vimos. A posição de Chico é a de um espírito desencanado, que deixa aos homens a solução de seus problemas. Orientado por Emmanuel, ele só recebe e divulga mensagens de ordem moral e espiritual. Mas nós, os homens, temos de dar conta das nossas responsabilidades no plano doutrinário. Devemos ressaltar, nesse plano, a posição exemplar da Liga Espírita do Estado de São Paulo, cujo presidente, Messias, fez a mais completa e minuciosa análise da adulteração, em mais de 70 laudas mimeografadas e distribuídos os volumes a várias instituições. O Evangelho e o mundo. Evangelho é semente. O mundo, o chão, Jesus, o semeador. O ser é cova. Em cada cova o adubo, o coração. E em cada coração o sentimento. Que é sol e chuva e vento. E a dor que é prova. Evangelho é raiz que nos penetra. Nossa vida é selva. Cresce a planta na proporção da seiva que lhe damos. Se a seiva é escassa, há de minguar a planta. Quanto mais amamos, mais fundo o Evangelho nos penetra, mas se não amamos o Evangelho, como vamos amar segundo o Evangelho? Somos cova no mundo. E cova funda. Na cova há limo e pedra, bem e mal. Se bem é bem, mal é mal. Ambos existem porque o mundo é bom e mal ao mesmo tempo. Como pode o Evangelho penetrar na cova que é do mundo para o mundo mudar? Negando o bem? Negando o mal? Pode o peixe do mar viver sem mar? Há ódio e amor no mundo. Covas boas e covas más. Há amigos e inimigos, verdade e mentira, piedade e ira. O mal melhora e se transforma em bem junto do bem. Se tudo é bem, porque Jesus semeou. Porque a semente na cova e a raiz que cresce e mergulha fundo na prova. O Evangelho é a luz do céu nas covas do mundo. Luz no fundo. Há covas boas, covas regulares ou menos boas e covas más que exigem paz. O mundo é. O mundo existe. É objeto. Evangelho será. Existirá. É projeto. O lavrador tem a terra e a semente, e na semente a safra. A terra e a semente existem, a safra existirá. E se não existir, o que será? Mau lavrador é o que não põe a semente na cova. Tolo é o que pensa que a semente é safra. Expiação e prova mudam o mal em bom. Ou não há prova? E ninguém expia. Só Jesus mudou o mundo com palavras. Só. Mas Jesus sabia que há palavras e palavras.
E Kardec também. Por isso o Evangelho é um só. Só. Feito com palavras exatas. Mudar palavras não muda o mundo. E mudar palavras de Jesus e de Kardec é trapacear. Que a trapaça não se faça onde houver quem quer melhorar. Há espíritos mudos, espíritos imundos e espíritos imundos. Espíritos mudos são menos maus e menos bons. Estão na prova e na expiação. Fermento bom no mau coração. Há bons e maus. E maus em transição. Espíritos imundos são só mundo, do mundo. Errantes fatos entre o bom e o mal. Bom por conveniência e mal por mal. Quem não conhece a escala espírita? Espíritos imundos são antimundo mal por mal. Há o mundo e o imundo. Quem disse foi Jesus, que não era treva, mas luz e também mais luz. Quem contradiz Jesus tem mais luz. E a cruz? Não foi boa e má ao mesmo tempo em sentidos opostos. Ou foi menos boa? Quem trapaceia com Jesus e Kardec trapaceia faz trapaça e ceia. Vamos à ceia. Eia. Nota para os farautos. Este poema cassiânico, inspirado em Cassiano Ricardo. Poema sem versos, com linosignos. Para entender é preciso pensar. A ceia dos cardeais. 1. Kardec, ante a visão, orou a Deus suplicando-lhe que enviasse ao mundo, após o seu trespasse, alguns hebreus do tempo de Jesus, Pedro, Mateus. Ou se possível valente Paulo que rompera com tudo e até com Saulo. Sofria, em febre, o grande fundador, ao ver na terra os seguidores seus, reunidos como antigos fariseus para um festim de trágico esplendor. Kardec olhou o céu em busca de Jesus. Por toda parte a treva. O céu não tinha luz, ó Deus clemente, ó Deus de luz e amor, porque me abandonais na hora da agonia. Mas ao forte clamor a noite respondia com gritos de urubus nos abismos do horror. A escuridão do céu, tenebroso sudário, lembrava o instante atroz em que o último grito de Jesus abalou a terra e, do infinito, a treva despenhou-se envolvendo o Calvário. Era a hora final do drama da paixão, em que se consumava a trama da traição. 2. Eis o quadro de horror que Kardec antevia, o coração opresso, a mente em agonia. Em torno à vasta mesa, em sala iluminada. Eram 40, ao todo, os rígidos perfis, cada qual mais feroz, na posição de juiz, olhar duro, cruel, e consciência togada. Julgariam Kardec, e na ausência do réu, por ele respondia a codificação. A sentença já pronta, isenta de paixão, era impassível, fria e escura como o céu. Mas de repente a mesa encheu-se de talheres para o julgamento. O tribunal, agora dispunha-se a cear. Era avançada a hora, e a sala se enchia de gentis mulheres. O tribunal virava em amplo restaurante. Os juízes comensais sorriam satisfeitos. Garçonetes, garçons, graçolas e trejeitos. Uma ceia de arromba, alegria esfuziante. Mas Kardec enxergava, atrás de cada juiz, a carranca feroz de um regente do umbral, esquálido, a esperar o momento fatal em que se serviria a vítima infeliz. Sobre a mesa, afinal, foi posta a refeição, esquartejada e frita, a codificação. 3. A algazarra estrondou. Alegres comensais batiam os pés no chão, os talheres nos pratos, contando à vizinhança boquiaberta os fatos da caçada infernal, em termos especiais. Uma ave bem nutrida, a codificação, explicava solene, um elegante juiz, mas já velha, cansada, ave menos feliz, embora conservasse um porte de fazão. Foi criada em jardins da encantadora França, tratada por Kardec a rações de verdade, ensinada a cantar com muita suavidade em trinos de amor puro e notas de esperança. Mas Kardec lhe deu, também já estava velho, talvez por caduquice, uns grãos de falsidade que espertalhões judeus meteram no Evangelho. Forçoso era imolá-la bem da santidade do nosso bom Jesus, cujo verbo divino jamais se maculara em palavrão mofino e nunca tolerar expressões de maldade. Depois, como sabeis,
Havia uma sentença unânime e viril do nosso tribunal que mandava expungir os resíduos do mal desse corpo da mais encantadora crença. Um só tiro bastou, em pleno coração, para que ela tombasse inteira aos nossos pés. No sangue que jorrou, a ira de Moisés foi lançada num jato e coagulou no chão. Que coágulos, meu Deus! Brilhava o sangue puro como o sangue de Abel traído por Caim. Seus olhos de condor lançavam sobre mim anátema e perdão em nome do futuro. Pousou sobre ela um torvo, horrendo escaravelho. Crocitou na distância um corvo moribundo. Senti-me um filisteu a estrangular o mundo. O coração da ave era o próprio evangelho. Foi assim que a cacei por ordem da justiça. E ao disso me lembrar peguei-a pelos pés, aliviei a consciência evocando Moisés e rápido voltei à cotidiana liça. Às vezes a consciência é incômodo troféu que vira tribunal e nos converte em réu. 4. A codificação esquartejada e frita exalava esse odor que o estômago excita. Velhos cardeais de outrora e bispos reencarnados, trazendo ainda por dentro as vestes purpuradas mantinham cautamente as mãos entrecruzadas à espreita do manjar, os olhos espichados. Este é um raro petisco, um albatroz glorioso. Exclamava um bispinho esquálido e faminto, com 2 copos ou 3 de um belo vinho tinto. Dá-nos o que nos falta, o êxtase do gozo. Um fradeco rotundo, envolto em seu burel, que de bispo fingia, iludindo os videntes, agitava-se inquieto e dizia entre dentes, ave do paraíso, um presente do céu. Passe-me o coração, esse é o melhor pedaço. Gritava antigo frei de convento da Espanha que perdera o burel mas não perdera a manha, por causa dele fui internado no espaço. Velho cardeal francês, agora doutorado, reclamava a cabeça, é uma delícia o miolo. É nele que se pensa e nele se arma o rolo que conduz ao garrote o padre rebelado. O miolo, continuava, essa invenção divina, e fonte de heresia e ninho de pecados, por isso tem sabor de leitos cetinados, de promessas de amor em boca fecenina. Que horror, logo exclamou esse bispo moralista, já de outra encarnação detesto a leviandade, mas agora vivendo a era da verdade permito-me provar algum sabor de artista. Cuidado, advertiu um cardeal barrigudo, é o que sai pela boca o que nos contamina. Esta ave morreu, embora peregrina, por mesclar palavrões no seu trinado agudo. Palavrões, palavrões, disse um bispinho irado, é hoje o que se ouve até nos evangelhos. Palavrões juvenis, palavrões entre os velhos. E há quem chame Kardec, o bom senso encarnado. Tínhamos de expungir de Kardec esse horror. Inimigos, odiar e até espíritos maus. Retirar do evangelho esses feios calhaus é dever de cristãos, é tarefa de amor. 5. A codificação sumia sobre a mesa. Primeiro o Evangelho, o próprio coração da obra de Kardec, o livro Religião que nos religa a Deus com ternura e firmeza. Seu texto é suave e doce, uma carne macia, mas as fibras de luz que estruturam-lhe a forma são duras como o aço e nelas se conforma a verdade integral em firmeza e energia. Depois o livro base, essa pedra angular que o mundo espiritual implantou no planeta. Livro da razão, mais que o sol, um cometa que arrasta em sua cauda a terra, o céu e o mar. E depois o Tratado da Mediunidade, livro guia da nova comunicação, nascido da pesquisa e da revelação, código 950 em que brota a verdade. E após, num desafio aos segredos do eterno, rasgando o véu da sombra e os mitos da mentira, a Gênese que espanca as ameaças da ira esse golpe de luz. O livro O Céu e o Inferno. 2 asas de fogo abertas no infinito, rompendo a escuridão do cosmos e da morte, numa visão de fé da nossa própria sorte que afugenta da mente as causas de conflito. Era essa a ave divina, a encarnação da luz, que as trevas devoravam em nome de Jesus. 6. Feita a consumação, o sínodo dos bispos dissolveu-se ali mesmo e somente os cardeais, que haviam preparado uns piteus divinais, ficaram no recinto a lambiscar petiscos. Libertos da canalha, agora vamos nós participar em paz da ceia dos cardeais, saboreando afinal os pratos especiais. Isso disse o mais velho adocicando a voz. O primeiro pitel,
esposo maioral, é que o mal se acabou entre os filhos de Deus. Alguns são menos bons, pobrezinhos, plebeus, e assim vão residir na favela do umbral. Isso é de grande alcance e os bispos não manjaram. Já livres de suspeita, agiremos sem peias, como aranhas fiando em paz as nossas teias em que as moscas humanas sempre se enredaram. Nada como a experiência aprimora a malícia. Disse esfregando as mãos o cardeal menos velho. Jesus deu o bom exemplo através do Evangelho. Devemos seguir na ação cardinalícia. A ação cardinalícia. É exato, meu amigo. Exclamou Dom Miguel, o ex-cardeal de Espanha, que seria de nós, não fosse a nossa manha, com essa ave voar e nos pôr em perigo. Esses bispos que nunca alcançarão o céu, observou piscando o velhote Chardon, nunca vão saborear um prato sem garçom servido por um anjo em forma de pitel. Que alegria no olhar! Saíram tão contentes. Pensam que a ave-mãe só foi purificada. Mataram-na sem dó. Comeram-na fartada. E ainda agora estão a palitar os dentes. São crianças, notou o cardeal português. Deviam retornar, ainda nesta existência como bispos de novo e aumentar a experiência. Ainda vivem a sonhar com era uma vez. Outro belo pitel é linguagem fingida, exclamou sorridente o cardeal de Paris, que não diz sem dizer e nem dizendo diz. Quanto tem de aprender esses bispos na vida? Quando moço eu também me enganava com tudo, murmurou a cismar o cardeal italiano, uma jovem fatal, um sonho, o Vaticano. Depois envelheci, prefiro ficar mudo. Esses bispos, porém não são jovens assim. Alguns deles já são bem passados em anos. Deviam saber que sempre, em nossos planos, há lugar para o não e lugar para o sim. Dom Fabrizio! Gritou o cardeal mais antigo. Hora de calar. É hora da mudez. Não queira revelar os truques do xadrez. Não há maus. Somos bons. Mas há sempre um perigo. Mas apesar do aviso o toque da saudade em todos despertar a sensibilidade. 7. Cada bispo ao sair levou a tiracolo o verdugo umbralino a que estava amarrado. Os cardeais, ao revés, traziam escravizado um verdugo servil rastejando no solo. A evocação fatal da antiga encarnação, os olhos dos cardeais lacrimejavam tanto que os verdugos, em pé, se entregaram ao pranto. Gritavam com voz grossa em tom de cantochão. Envolvidos no sonho, errando na distância, os cardeais não ouviam os lamentos do umbral. Continuaram a cismar lembrando cada qual a mocidade heróica e alegrias da infância. Ah, disse o mais antigo, de alva cabeleira, que saudade da Espanha, essa terra cristã, onde coisas como esta ou encrencas do Islã, resolvíamos sempre ateando uma fogueira. Nada nos impedia agirmos à vontade. Nosso amor pelo Cristo impunha-se viril no fogo salvador ou no garrote vil. Vivíamos na lei da pura cristandade. Oh, heróica madre de juízes implacáveis! Barcelona queimou a codificação. A Andaluza Sevilha ergueu seu brasão em noitadas de ferro e sangue memoráveis. Silenciou o cardeal, os olhos marejados, e um suspiro escapou dos seus lábios magoados. Dom Fabrizio exclamou, que saudades da Itália, que vigoroso amor o nosso por Jesus. Foi Roma que inventou o suplício da cruz para glorificá-lo em sudar e mortalha. A bela catedral de São Pedro e São Paulo foi sempre o meu refúgio em tempos que lá vão. De um lado o velho Pedro, de outro o jovem Saulo proclamam o poder sem par da conversão. Quanto amei nessa terra em puríssimo ardor vigilante que eu era em todos os processos, meti no calabouço alguns padres possessos e outros mandei queimar. Mas tudo por amor. Suspirou o cardeal e caiu no mutismo, nostálgico, a lembrar o antigo cristianismo. O terceiro evocou, tristonho, a velha França dos seus tempos de herói nas ruas de Paris, quando o moço arriscara a vida por um tris na mais gloriosa noite, ordenando a matança. Oh, noite memorial de São Bartolomeu! Uma jovem que amei, donzela suave e pura, fila tombar espada numa esquina escura. Entreguei a Jesus. Era infiel, morreu. Mandei rezar por ela uma missas ocultas, comprei flores e enviei à sua sepultura. Era uma encantadora e doce criatura.
Não podia ficar, como outras, insepulta. Soluçou o cardeal. Tinha os olhos em brasa. Levou a mão ao peito. Essa emoção me arrasa. E temia morrer ao voltar para casa. O quarto estremeceu. Ah, como é diferente. Sim, como é diferente o amor em Portugal. Nosso amor por Jesus, em Lisboa ou no Porto, não era assim violento, assim feio e brutal. Dávamos ao herege uma cela somente, em que ele, arrependido, acabaria morto pela própria exaustão, de modo natural. Como era bom, assim poupá-lo das torturas, deixá-lo sossegado a procurar o Cristo no silício comum das próprias amarguras. Caía geralmente em transe nunca visto, logo se inteiriçava e os anjos o atendiam. Morria suavemente e buscava as alturas. Nas regiões infernais fui sempre socorrido por almas divinais luminosas e puras, que me diziam sempre haver-se redimido no silêncio ideal das celas sem torturas. Por isso aprovo agora expungir-se a maldade das sublimes lições do meigo nazareno. Não vivemos no inferno, embora os palavrões, os crimes, a matança e o horror dos assaltos sejam hoje comuns neste mundo terreno. Talvez chamando bons a todos os vilões, tirando ao dicionário os termos menos altos, consigamos fazer da terra um paraíso, um mundo menos mau, com gente de bom siso. Embora, na verdade, eu creia que isso cabe ao sublime Jesus no dia de juízo. Mas Deus é lá quem sabe. Mergulhou-se o cardeal, perplexo, em mudez. A verdade brilhava em límpida nudez. 8. Kardec, tristemente, enviou a Deus uma sentida prece de perdão. Compreendia que o homem, seu irmão, não superara a lei dos fariseus. Heranças milenares o impediam de compreender a luz do Espiritismo. O coração do homem é um abismo em que as sombras do mal se debatiam. Lembrou-se da batalha sem quartel que enfrentara em Paris para legar à humanidade um código sem par que ela transforma em Torre de Babel. Quanto sofrer parecia inútil ante a visão que ali o assombrara. A codificação se revelara grave demais para esse homem fútil. Que mais restava? Só pedir perdão para si mesmo e para todos quantos, julgando-se mais santos do que os santos, destruíam-lhe a codificação. Kardec olhou o céu em busca de Jesus. Por toda parte a treva. O céu não tinha luz. Ficha de identificação literária. J. Herculano Pires nasceu em 25 de setembro de 1914, na antiga província do Rio Novo, hoje província de Avaré, zona sorocabana, e desencarnou a 9 de março de 1979, em São Paulo, filho do farmacêutico José Pires Correia e da pianista Bonina Amaral Simonetti Pires. Fez seus primeiros estudos em Avaré, Itaí e Cerqueiras César. Revelou sua vocação literária desde que começou a escrever. Aos 9 anos fez o seu primeiro soneto, um decassílabo sobre o Largo São João, da cidade natal. Aos 16 anos publicou seu primeiro livro, Sonhos Azuis, Contos, e aos 18 segundo livro, Coração, Poemas Livres e Sonetos. Já possuía 6 cadernos de poemas na gaveta, colaborava nos jornais e revistas da época, da província de São Paulo e do Rio. Teve vários contos publicados com ilustrações na Revista da Semana e no Malho. Foi um dos fundadores da União Artística do Interior, que promoveu 2 concursos literários, um de poemas, pela sede da UANC César, e outro de contos, pela seção de Sorocaba. Mário Graciotti o incluiu entre os colaboradores permanentes da seção literária de A Razão, em São Paulo, que publicava um poema de sua autoria todos os domingos. Transformou, 1928, o jornal político de seu pai em semanário literário e órgão da UAI. Mudou-se para Marília em 1940, com 26 anos, onde adquiriu o Jornal Diário Paulista e o dirigiu durante 6 anos. Com José Geraldo Vieira, Zoroastro Gouveia, Osório Alves de Castro, Niscanja Sigal, Anatol Rosenfeld e outros promoveu, através do jornal, um movimento literário na cidade e publicou Estradas e Ruas, poemas, que Érico Veríssimo e Sérgio Millieti comentaram favoravelmente. Em 1946 mudou-se para São Paulo e lançou seu primeiro romance,
O Caminho do Meio, que mereceu críticas elogiosas de Afonso Schmid, Geraldo Vieira e Wilson Martins. Trabalhou como repórter, redator, secretário, cronista parlamentar e crítico literário dos Diários Associados. Exerceu essas funções na Rua 7 de Abril por cerca de 30 anos. Autor de 80 livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia, parapsicologia e espiritismo, vários de parceria com Chico Xavier, e lançou recentemente a série de ensaios Pensamento da Era Cósmica e a série de romances e novelas ficção científica e paranormal. Alegava sofrer de grafomania, escrevendo dia e noite. Não tinha vocação acadêmica e não seguia escolas literárias. Seu único objetivo era comunicar o que achava necessário, da melhor maneira possível. Graduado em filosofia pela USP, publicou uma tese existencial, O Ser e a Serenidade. Amigo a leitora. Se você leu e gostou desta obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes, etc. As obras espíritas nunca sustentam, financeiramente, os seus escritores. Estes são abnegados trabalhadores na seara de Jesus, em busca constante da paz no reino de Deus. Irmão W. Porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, 3:9. Fim.